Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos neste momento a sessão solene de outorga da Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2023. Gostaria primeiramente de saudar os membros da mesa de honra. Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dubê. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues Cardoso. Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Defensora Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardoso Maciel Tavares. Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais, Edgleia Cesário. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, Adriana Bragança. Associado, presidente do Tribunal de Contas do município entre 2001 e 2021, associado honoris causa da PERJ, Thier Montebello. Corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Urim. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri Filho. Juiz auxiliar do presidente do TJRJ, Ana Paula Barros. Juiz auxiliar do presidente do TJRJ, Renata Guarino. E juiz titular da Primeira Vara Civil da Ilha do Governador, Ricardo Lafayette Campos. E assim, gostaria de agradecer a presença de todos os procuradores do Estado e servidores desta casa presentes. Ainda agradeço o comparecimento de todas as autoridades e convidados. Solicitamos que todos se ponham em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, interpretado pela Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Hoje é um dia muito especial para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, pois é o momento em que reconhecemos o mérito e homenageamos personalidades que, por suas contribuições e relevantes serviços, marcaram a trajetória da advocacia pública, em especial a da nossa instituição. A honraria foi criada pelo Decreto número 39.246, de 2006, e regulamentada pela Resolução PGE número 2170, de 2006, a partir da iniciativa do Procurador-Geral Francesco Conte, que nos deixou precocemente no dia 26 de julho de 2023. Neste ano, após a chancela do seu Conselho Superior, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro fará a outorga da Medalha do Mérito às personalidades a seguir nominadas: o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento; a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Flávia Romano de Rezende; o procurador-geral do município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar Servásio; a procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Vera Lúcia Quirdeico; o procurador do Estado do Rio de Janeiro aposentado, Vitor Farjala; o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Melo Martins; a procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Latte Mannheimer; o servidor da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Williams Melo Braga; a procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Cláudia Freze da Silva, in memoriam. Nosso primeiro homenageado é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, um profissional de excelência que, dentre feitos em sua carreira, é possível destacar: ingressou na magistratura fluminense há 34 anos, tendo sido defensor público anteriormente. Foi juiz titular da 246ª Zona Eleitoral e coordenador regional eleitoral das áreas de Campo Grande e Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Como desembargador, presidiu a 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Presidiu a Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais, COMAC, do TJRJ. Foi diretor-geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. Foi corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eleito por seus pares. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso preside com maestria, competência e ética o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mantendo a tradição de colocar o tribunal entre os melhores e mais céleres do Brasil. Pauta sua gestão pelo diálogo institucional constante e pelo incansável objetivo de aprimorar o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para uma melhor prestação jurisdicional. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também é conhecido por sua cordialidade e seriedade com que trata a coisa pública. E, particularmente, com a Procuradoria-Geral do Estado, sempre se colocou à disposição para apreciar os assuntos de interesse da população fluminense e para encontrar soluções consensuais para otimizar a prestação jurisdicional. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso desponta como um líder nato da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o que muito honra a população fluminense. É com enorme prazer que convidamos um homenageado, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Street I used to roam. I used to listen as the crowd
Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand above pillars of salt and pillars of sand. I hear jewels and the bells are ringing, Roman cavalry troys are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. Nosso segundo homenageado é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. A partir do seu vasto currículo, é possível destacar: é especialista em Direito Administrativo e em Direito Processual Civil. Foi auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU. Foi auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCM-RJ. É conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ, decorrente de vaga aberta para membros da carreira de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eleito por seus pares. À frente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento tem se destacado por sua intransigente atuação para a defesa dos interesses institucionais e pela condução serena, respeitosa e responsiva das atividades finalísticas do TCE-RJ. Em verdade, o exercício do cargo de conselheiro do TCE-RJ coroa sua vitoriosa vida funcional no sistema de controle de contas, após aprovação em concursos públicos no TCU, no TCM-RJ e, por fim, no próprio TCE-RJ. Nosso homenageado também se destaca pela atuação respeitosa com as demais instituições e poderes do Estado do Rio de Janeiro. E, particularmente em relação à PGE-RJ, o diálogo institucional tem permitido significativo avanço para que a advocacia pública melhor atue em defesa dos interesses públicos, junto à Corte de Contas Estadual. Destacando a implantação do núcleo da PGE-RJ dentro do TCE-RJ e a constante tentativa de solucionar problemas pelo método do consenso. É com enorme prazer que convidamos o homenageado, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Cantinho, violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Nossa terceira homenageada é a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Flávia Romano de Rezende. De suas vastas experiências profissionais, é possível destacar que é mestre em Direito Privado pela Universidade Estácio de Sá. Foi advogada militante inscrita na OAB-RJ. É presidente da Comissão de Articulação das Varas com competências em dívida ativa, CODAT. É presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 2011. A desembargadora Flávia Romano de Rezende honra não apenas o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, honra também a advocacia, onde já se destacava como brilhante e admirada advogada, tendo sido escolhida pela classe para integrar o TJ-RJ pelo 5º Constitucional dos Advogados. No Poder Judiciário, a desembargadora Flávia Romano se destaca pelos votos eruditos e bem fundamentados, mas também pela serenidade e cordialidade com que trata seus pares, as partes e os advogados.
Por se destacar a organização das varas que cobram a dívida ativa do Estado, sua relação com a PGE-RJ é intensa e tem possibilitado o encontro de soluções técnicas para o aprimoramento da prestação jurisdicional e da atuação da advocacia pública. É com enorme prazer que convidamos a homenageada desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Flávia Romano de Rezende, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Nosso quarto homenageado é o Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar Servásio. Do seu vasto currículo, é possível destacar que é mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Civil pela Università degli Studi di Camerino, na Itália. Professor de Direito Civil, atualmente é Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro. O Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar Servásio, possui sólido conhecimento jurídico e desponta como uma das maiores lideranças da advocacia pública municipal do Brasil. Com sua atuação à frente da PGM-RJ, ele colabora para que o município do Rio de Janeiro possua a melhor procuradoria entre todos os municípios do país. Sua relação com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro é profunda, fazendo com que as instituições co-irmãs busquem soluções para problemas jurídicos e técnicos que lhes são comuns. Mais do que isso, seu espírito colaborativo e sua liderança na PGM-RJ têm sido fundamentais para a solução amigável de litígios envolvendo o Estado e o município do Rio de Janeiro. É com enorme prazer que convidamos o Procurador-Geral do município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar Servásio, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Nossa quinta homenageada é a Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Vera Lúcia Quirdeico. De seu currículo, pode-se destacar que é pós-graduada em Processo Civil, mestre em Direito das Relações Econômicas. Foi procuradora do Estado de São Paulo entre 1981 e 87. É procuradora do Estado desde 1987, aprovada no 5º concurso. Representante-geral da Fazenda no Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Na PGE-RJ, exerceu por 2 vezes o cargo de procuradora-chefe na Procuradoria Tributária. Foi membro do Conselho Superior e membro da Banca Examinadora de Direito Tributário e coordenadoria do Sistema Jurídico como procuradora-chefe. Exerce há 18 anos o cargo de representante-geral da Fazenda no Conselho de Contribuintes, órgão vinculado à Secretaria da Fazenda. A procuradora Vera Lúcia Quirdeico se destaca como uma das maiores autoridades no direito tributário do Estado do Rio de Janeiro, com vasto conhecimento sobre o sistema tributário e financeiro estadual, a partir da sua valiosa atuação no âmbito da Procuradoria Tributária e como representante-geral da Fazenda Pública do Conselho de Contribuintes, tornou-se um grande exemplo de profissionalismo, dedicação e comprometimento com o Estado do Rio de Janeiro.
Sua trajetória ilustra o profissionalismo e com a competência que devem permear o serviço público. A procuradora Vera Kirdeiko foi responsável por examinar diversos procuradores do Estado, nos muitos concursos públicos nos quais compôs a banca de direito tributário, sendo após responsável por liderá-los neste difícil e complexo ramo do direito. É com enorme prazer que convidamos a homenageada Procuradora do Estado, Vera Lúcia Kirdeiko, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. O sexto homenageado é o procurador do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, Vitor Farjala. De seu currículo, é possível citar que é mestre em Direito e Evolução Social, é pós-graduado em Relações Sindicais e Negociação Coletiva, é procurador do Estado desde 1985, aprovado no 4º concurso. Foi procurador assessor do Gabinete do Procurador-Geral, foi procurador-corregedor, foi procurador-chefe da Procuradoria Trabalhista, foi membro do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e integrou, como representante da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, as câmaras técnicas de assessoramento ao Conselho de Política da Administração Pública. O procurador Vitor Farjala é exemplo máximo de dedicação e amor à PGE, sempre disposto a colaborar para o crescimento da instituição. Liderou por muitos anos a Procuradoria Trabalhista, sendo responsável por receber jovens procuradores recém-aprovados em concurso público, fazendo neles despertar o interesse ao direito do trabalho, tema de extrema relevância para as relações jurídicas, envolvendo as empresas estatais e o próprio Poder Executivo. Vitor Farjala orgulha-se de suas origens e, sempre que pode, enaltece o município de Nova Iguaçu. Aposentou-se no cargo de procurador do Estado, mas jamais deixou de conviver e colaborar com a PGE, tanto que hoje exerce a função de coordenador editorial da Revista Azul da PGE-RJ, a mais antiga revista jurídica do Brasil. Vitor Farjala também participou e participa ativamente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, a PERJ. É com enorme prazer que convidamos o homenageado, o Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Vitor Farjala, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nosso sétimo homenageado é o Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha de Melo Martins. De seu currículo é possível mencionar: foi procurador do Estado desde 1987, aprovado no 5º concurso. Foi procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado na capital federal. Foi membro do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Foi desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral por 2 biênios. Foi conselheiro da OAB-DF por 3 mandatos. Foi advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por 13 anos.
examinador de concursos públicos de juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Foi promotor do Ministério Público do Distrito Federal e também foi procurador da República. Marcelo Melo Martins é um advogado público extremamente competente e técnico, admirado por seus colegas, sobretudo os que com ele trabalham na capital da República. É um dos responsáveis pela defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro perante os tribunais superiores, tarefa difícil que desempenha com maestria, habilidade e técnica jurídica. Em Brasília, desempenha também um relevante papel de interlocução da PGE com os tribunais superiores. Compôs o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, onde sua experiência foi fundamental para o correto assessoramento do Procurador-Geral e para o enfrentamento dos delicados processos sancionatórios. É com enorme prazer que convidamos um homenageado, Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha de Melo Martins, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're Nossa oitava homenageada é a Procuradora do Estado, Márcia Laché Mannheimer. De seu currículo, é possível destacar Procuradora do Estado desde 1987, aprovada no 5º concurso. Na PGE-RJ, foi subprocuradora-geral do Estado, membro do Conselho Superior e procuradora assessora do Gabinete da Procuradoria-Geral. A procuradora Márcia Laché Mannheimer é um exemplo de dedicação à Procuradoria-Geral do Estado, destacando-se por sua atuação técnica, sobretudo na defesa contenciosa do Estado do Rio de Janeiro em juízo. É querida e admirada por seus colegas e pelos servidores da PGE-RJ, fruto de sua postura educada, cortês e alegre no convívio diário. A procuradora Márcia Laché assessorou por anos o gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, sendo responsável por liderar métodos de solução consensual de litígios envolvendo responsabilidade civil do Estado, sobretudo nos processos patrocinados pela Defensoria Pública. Márcia Laché representa aquilo que há de melhor na advocacia pública do Estado do Rio de Janeiro. É com enorme prazer que convidamos a homenageada, Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Laché Mannheimer, para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançado e mais um poema, e coisa mais linda que já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Nosso nono homenageado é o servidor da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Williams Melo Braga. De seu currículo, é possível citar: serviu na Brigada de Infantaria Paraquedista. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Pós-graduado em Perícia Judicial e Práticas Atuárias pelo ITCP, Faculdade Mauá do Distrito Federal. Mestrando em Contabilidade Tributária pela FUCAP Espírito Santo. Atuou como coordenador do Núcleo de Cálculos Trabalhistas da Procuradoria Trabalhista.
Atuou no núcleo de gestão da Procuradoria da Dívida Ativa. Atualmente é assessor da Assessoria de Cálculos e Perícias Contábeis da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. O servidor Williams Braga desponta como um servidor público elogiável. É um grande profissional e exerce com maestria e competência seu cargo na Assessoria de Cálculos e Perícias Contábeis, área de fundamental importância para a atividade fim da Procuradoria-Geral do Estado. Sua atuação sempre proativa e estratégica, em constante parceria com os procuradores da Casa, mostra-se fundamental para o suporte da defesa do Estado do Rio de Janeiro. A presente homenagem, para além de reconhecer todos os méritos do servidor Williams Bragas, constitui verdadeiro reconhecimento dos seus relevantes e indispensáveis serviços para o Estado do Rio de Janeiro. É com enorme prazer que convidamos o servidor Williams Melo Braga para receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Making one as lovely as she, but isn't she lovely from love? Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. Nossa 10ª e última homenageada é a Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Cláudia Freze da Silva, in memoriam, indicada para receber a comenda no ano de 2022. De seu currículo é relevante destacar: Procuradora do Estado desde 1996, aprovada no 10º concurso. Foi membro do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Foi procuradora assistente da Procuradoria Tributária. Foi procuradora-chefe da Procuradoria Tributária. Foi procuradora assessora do gabinete de vários procuradores gerais na área tributária. A procuradora Cláudia Freze nos deixou há menos de um mês. Abriu uma fenda enorme na PGE-RJ, deixando tristes e saudosos procuradores, servidores e amigos. Já havia sido agraciada com esta comenda no ano passado, mas infelizmente não conseguiu comparecer à solenidade. Tínhamos esperança de que ela poderia estar presente no dia de hoje. Uma lástima ela não estar aqui fisicamente. A trajetória de Cláudia Freze da Silva na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro é exemplar. Marcou a vida e a história da PGE, pois era a memória de todos os relevantes temas tributários que o Estado tinha enfrentado no tempo. Tê-la como assessora era garantia de eficiência e tranquilidade para todos os procuradores gerais com que ela trabalhou. Para além de suas habilidades técnicas, Cláudia marcou a PGE também por ser amiga de seus amigos, por ser um exemplo de colega de trabalho e pela ética e dedicação com que conduzia todos os temas que lhes eram submetidos. Exímia conhecedora do direito tributário, Cláudia, mesmo com todas as adversidades da vida, sempre esteve disposta a ajudar e a contribuir para o crescimento da nossa instituição. Seu legado jamais será esquecido e ela será sempre lembrada com carinho por todos os que tiveram o privilégio de com ela conviver. A trajetória de Cláudia Freze na advocacia pública não é objeto de reconhecimento apenas pela PGE-RJ. A Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, ANAP, também a agraciou com a medalha 40 anos ANAP, neste ano de 2023. Essa comenda é destinada a agraciar autoridades, instituições, pessoas civis e militares brasileiras ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços no sentido de divulgar ou fortalecer as tradições da classe
dos procuradores dos estados e do Distrito Federal, honrando seus feitos ou realçando sua história institucional. Infelizmente, Cláudia também não pôde comparecer na solenidade realizada recentemente em Brasília. Por este motivo, a pedido do presidente da ANAP, procurador do Estado do Ceará, Vicente Braga, neste ato, a procuradora Cláudia Freze também receberá in memoriam o reconhecimento de seu trabalho pela ANAP. Neste contexto, sentidos por não ter a presença da nossa querida Cláudia Freze, temos a honra de convidar seu marido, Guilherme Manuel da Silva, a filha Maria Clara Freze de Paula Silva e o filho João Guilherme Freze de Paula Silva, para, em sua memória, receber a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro das mãos do Dr. Bruno Dubé e a Medalha 40 anos ANAP das mãos da presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, doutora Adriana Bragança Dias da Silva. Neste ato, representando o presidente da ANAP, Dr. Vicente Braga. Neste ato, a procuradora Cláudia Freze, in memoriam, recebe das mãos do Dr. Bruno Dubé a medalha da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e também a medalha 40 anos ANAP das mãos da presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, doutora Adriana Bragança Dias da Silva, representando o presidente da ANAP, Dr. Vicente Braga. Encerrada a entrega das comendas aos homenageados, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, para fazer o discurso em nome dos laureados com a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor doutor Bruno Dubé, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Senhor desembargador Guilherme Galmon Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Doutora Patrícia Cardoso Maciel Tavares, defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Edileia Cesário, subprocuradora-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aqui representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo doutor Luciano Bandeira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Adriana Bragança, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro.
Dr. Thier Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro no período de 2001 a 2021. Doutora Daniela Win, corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Também gostaria de saudar o desembargador Sérgio Cavalieri, presidente do Tribunal de Justiça, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no biênio de 2005 e 2006. Também o nosso decano, desembargador Luiz Sveiter, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no triênio 2009 e 2010. Também gostaria de me dirigir à saudação aos agraciados, que nominarei logo a seguir, às demais autoridades presentes, aos senhores convidados, servidores ou não desta casa. Quero dizer, doutor Bruno, da minha imensa alegria de estar aqui e ter sido destacado para representar e agradecer em nome de todos os agraciados. Portanto, inicio dizendo que aqui estou com a incumbência de falar em nome dos agraciados com a medalha do mérito da Procuradoria-Geral do Estado, instituída pelo Decreto Estadual 39.246, de 2005. Conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Melo do Nascimento, desembargadora Flávia Romano dos Santos, procurador-geral do município do Rio de Janeiro, doutor Daniel Bucar, procuradora do Estado em memória, doutora Cláudia Friese, procuradores do Estado, Vitor Farjala, Vera Lúcia Quirdeico, Marcel Rocha de Melo Martins, Márcia Latigema Raime, e servidor desta casa, o senhor William Melo Braga. Agradeço a todos a deferência por permitirem que fale em nome dos senhores. É uma honra sermos destinatários da homenagem, sem dúvida, a mais alta conferida por esta instituição. Para mim, em especial, sinto-me gratificado pelo carinho que recebo de todos os procuradores do Estado, especialmente daqueles com os quais tenho tido a oportunidade de me relacionar mais proximamente em razão das funções que detemos. Merece um destaque especial o Dr. Bruno Dubé, procurador-geral, que nunca nos faltou quando a Corte de Justiça do Estado necessitou. É pessoa de lhanheza, de talento, de diálogo, culto e pronto para o mais alto mistério do seu cargo, na missão de conduzir a nobre Procuradoria-Geral do Estado. Ainda jovem, doutor Bruno, tenho certeza que o futuro tem muito a lhe reservar. O meu feeling diz isso, pode ter certeza. Muito obrigado, doutor Bruno. No formato atual, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro nasceu com a fusão dos estados da Guanabara e o antigo Estado do Rio de Janeiro em 1975, com a Lei Complementar número 15. Era o ano também que eu iniciava a Faculdade de Direito. Havia obtido, e me permitam aí esquecer a modéstia, mas isso é importante que eu diga, havia obtido a primeira colocação no grande vestibular do ano de 1974. Certo de que eu seria presenteado por meus pais com uma então sonhada viagem, foi-me informado por eles que teria até março do então ano de 1975 para um justo descanso, sem viagens, e depois deveria escolher ou trabalhar ou estagiar. Mas como trabalhar? No Banco do Brasil, evidentemente, disse-me minha rígida mãe, sem dó e piedade do filho, que havia passado um ano estudando arduamente.
sem desmerecer a atividade bancária, entendi que tanto empenho teria que levar-me para uma outra trilha. Então disse-lhe, nesse caso, opto pelo estágio. E aí entra o meu primeiro contato com a Procuradoria-Geral do Estado. Meu saudoso pai, o desembargador Estênio Cantarino Cardoso, era amigo fraterno do procurador do Estado, Dr. Jair Torres Soares, que assistia nessa casa o também procurador Barbosa Moreira. E foi com ele, no seu escritório, que comecei meu primeiro estágio, onde recebi a missão da pesquisa jurídica, tanto para a sua atividade privada, mas também a pública, numa época em que a única remuneração que os estagiários ganhavam era a honra do estágio em si. Logo, passei a receber também a incumbência de pesquisar para o professor Barbosa Moreira. E assim fui me aproximando da PGE. Posteriormente, um outro procurador acolheu-me com carinho, Dr. Paulo Pfael, que retornava para a Procuradoria após uma longa passagem pelo Legislativo Fluminense, onde chegou a presidir a Assembleia Legislativa. Era um tempo de homens públicos comprometidos com a sociedade. A Procuradoria era um repositório deles. Por aqui passaram Genolino Amado, Francisco Assis Barbosa, Otto Lara Rezende, Barbosa Lima Sobrinho, Raimundo Faoro, Barbosa Moreira e, mais recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Aprendi a admirar essa casa. Lembro de um dito do professor e procurador federal aposentado Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Certa feita, disse que a advocacia de Estado não é apenas essencial à justiça, mas à própria democracia. Abro aspas. Para que exista o direito e o direito produza justiça, é necessário que exista este encontro entre judiciário e toda a comunidade que constrói o direito, salientou ele. A Constituição Federal de 1988 previu instituições que são essenciais ao Estado democrático do direito, e, dentre elas, a advocacia pública com a função de representação judicial e extrajudicial. No Estado do Rio de Janeiro, a advocacia pública se revela pelos senhores procuradores do Estado. Consequência da essencialidade da função, decorre o compromisso constitucional dos seus membros com a justiça material e com a igualdade real. E decisão materialmente justa, doutor Bruno, não significa somente aquelas favoráveis ao Estado, mas sim aquelas que se conformam com os valores constitucionais e democráticos. Nós, homens públicos, temos que nos comprometer com um Brasil mais justo e solidário. A dignidade da pessoa humana deve ser objetivo central. Se lhes cabe, senhores procuradores, como advogados públicos, um atuar independente para garantir a legalidade e a constitucionalidade das ações governamentais, nem por isto podem se distanciar do dever funcional de zelar pelos interesses da sociedade. Aqui no Estado, a Procuradoria-Geral do Estado tem sido parceira dos poderes do Estado. Embora atenta à integridade de suas prerrogativas e deveres constitucionais, está aberta ao diálogo democrático, republicano e público para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E já aproveitando este momento, doutor Bruno, convido a Procuradoria-Geral do Estado a uma parceria que envolva efetivamente a resolução consensual dos conflitos, mediante a adoção de eficientes técnicas de conciliação e arbitragem. Decisões consensuais também são formas de realizar o interesse público. O Poder Judiciário, já tão sobrecarregado,
incentiva os mecanismos de autocomposição dos conflitos, necessita que todos se envolvam e conclama a Procuradoria-Geral do Estado para caminhar junto, ao nosso lado, de nós, magistrados, nesta trilha em prol de uma prestação de serviço mais eficiente à sociedade. Aliás, sobre este tema, me permita o presidente, Guilherme Calmon, também noticiar que, numa iniciativa inovadora e empreendedora, pioneira no Brasil, os 4 tribunais que existem no nosso Estado, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Federal Regional da Segunda Região, o Tribunal Regional do Trabalho e o TRE, juntos, decidiram se organizar e instalar um fórum, o Fórum do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse fórum é exatamente trazer aos tribunais questões que possam envolver em conjunto, que possam envolver a sociedade e que possam merecer em conjunto uma ação de todos os níveis, em todos os níveis de Estado, no âmbito da justiça. Portanto, nós chamamos também a Procuradoria para vir trabalhar conosco, e os demais setores da sociedade. Estão vindo o DETRAN, o Ministério Público e tantos outros, a Defensoria Pública, e tantos outros setores, a área, inclusive militar. Ou seja, a ideia é nós juntarmos esforços em problemas comuns à sociedade fluminense e facilitarmos, resgatarmos cidadania, facilitarmos o exame e soluções para problemas que são comuns no âmbito estadual, federal, trabalhista e eleitoral. Ou seja, é um fórum pioneiro em que todas as áreas do direito se unem para tratar e melhorar a justiça e os direitos daqueles que precisam, que são mais vulneráveis e precisam de nós. Portanto, nós, aqui, eu, o desembargador Calmon, já convidamos todos. A instalação desse fórum será na próxima terça-feira, dia 22, no plenário do órgão especial, onde ali nós, os 4 presidentes, acompanhados dos respectivos corregedores, nós vamos assinar o ato de instalação e dali, desembargador Guilherme, é só trabalho. Trabalho em prol da sociedade. E precisamos do auxílio de todos. Esse é o objetivo desse fórum. Bem, forjada em boas práticas, a Procuradoria-Geral do Estado possui os predicados necessários às instituições, realizando por meio do diálogo e da cooperação institucional a justiça social e os direitos e garantias constitucionais do povo fluminense. Parabéns a todos os agraciados e nosso muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso pelo seu discurso. Convidamos agora o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Teixeira do B, para fazer o uso da palavra. Boa tarde já a todos e todas. Enorme alegria ver esse auditório lotado. Essa foi uma cerimônia, está sendo uma cerimônia muito emocionante. Eu gostei mesmo, foi do duelo das torcidas. Espero que ao final a minha torcida me salve, se é que ela veio. Bom, gostaria de inicialmente saudar os membros da mesa,
Prezado presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, homenageado do dia. Prezado presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desembargador Guilherme Calmon Nogueira, da Gama. Prezada defensora pública geral do Estado, Patrícia Cardoso Maciel Tavares. Prezada subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutora Edileia Rosário, muito obrigado, representando nosso querido amigo e medalha do mérito também da casa, doutor Luciano Matos. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, nosso batonier, Luciano Bandeira. Nossa querida presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, Adriana Bragança, em seu nome, eu cumprimento todos os procuradores e procuradoras do Estado, especialmente as lindas. Prezado associado honoris causa, presidente do Tribunal de Contas do município, eterno presidente e hoje advogado, para nossa alegria, doutor Thierry Viana Montebello. Prezada corregedora-geral da PGE, doutora Daniela Urim, obrigado a todos pela presença. Eu gostaria ainda de saudar e homenagear os ex-presidentes da APERJ, doutora Lúcia Léa Guimarães Tavares, doutor Vitor Farjala, nosso homenageado, doutor Leonardo Espíndola, doutor Rafael Rolim, doutor Bruno Razan e doutor João Luiz Ferraz, hoje juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Quero cumprimentar ainda os ex-procuradores gerais do Estado, doutor Ricardo Assis Creton, doutora Lúcia Léa Guimarães Tavares, doutor Letácio Jansen, doutor Leonardo Espíndola e doutor Cláudio Marques. Quero cumprimentar também os membros do Poder Judiciário e o faço nas pessoas dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça, presidente de hoje, de ontem e de sempre, do desembargador Luiz Sveiter, desembargador Sérgio Cavalieri. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar os procuradores do município do Rio de Janeiro, a pessoa do nosso procurador-geral homenageado, Daniel Bucar, presidente da Genersa, doutor Rafael Menezes, e o presidente da Asproerj, doutor Rodrigo Leles, em seu nome cumprimentar todos os servidores desta casa e saudar carinhosamente todos os homenageados aqui presentes que nos permitiram fazer essa homenagem. Essas cerimônias são tantas, às vezes as homenagens ficam um pouco popularizadas, mas aqui na Procuradoria-Geral do Estado a gente tem uma tradição de fazer as coisas com um pouquinho menos de formalismo, mas com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, reconhecendo o trabalho e a dedicação de todos para a construção da nossa casa. Apesar da gente ter, da Procuradoria-Geral do Estado, como é hoje conhecida, presidente, ter se iniciado lá na lei de 75, a instituição comemorará, no ano que vem, seus 90 anos de existência, e ela foi crescendo aos poucos, se fortalecendo aos poucos, e muito, ou talvez só pela dedicação dos procuradores do Estado, dos servidores e das autoridades e membros dos outros poderes que se dedicam e enxergam na Procuradoria-Geral do Estado, na advocacia pública, um parceiro e não um inimigo. Então, gostaria de agradecer enormemente tudo que os senhores e as senhoras têm feito e ainda fazem e certamente vão fazer pela nossa instituição, pelo Estado do Rio de Janeiro. Em especial, os meus 6 colegas que se dedicaram ao longo da história, se dedicam à PGE com seu brilhantismo e, mais do que isso, constroem amigos, laços importantes que melhoram a nossa convivência e fazem da Procuradoria o que ela é hoje, uma instituição humana que preza pela harmonia no seu dia a dia de trabalho. Eu queria cumprimentar todos os amigos e familiares aqui presentes, dos homenageados, e o faço nas pessoas do Guilherme, do Bernardo e da Maria Clara, familiares mais próximos da nossa querida e inesquecível Cláudia Freze. Sintam-se todos carinhosamente abraçados e bem-vindos à nossa casa. No próximo dia 15 de setembro,
a atual gestão da PGE completa 3 anos e eu, por esse motivo, gostaria de agradecer muito, não é pouco, todo o empenho de todos os servidores, de todos os procuradores e demais colaboradores da instituição que têm se engajado diariamente, se esforçado muito e se engajado nos inúmeros projetos de gestão. E queria agradecer também e cumprimentá-los pelas efetivas entregas jurídicas ao Estado do Rio de Janeiro ao longo desse período. Eu tenho, para mim, eu já aprendi isso com os procuradores mais experientes, que alguns temas do Estado do Rio de Janeiro, dos seus sucessivos governos, eles marcam muito forte a trajetória e a história da nossa instituição. Foi assim, por exemplo, com o antigo núcleo de terras, com a organização jurídica do novo Estado do Rio de Janeiro, após a fusão com o Estado da Guanabara. Foi assim também com o processo de desestatização do Estado na década de 90, com o surgimento e fortalecimento das agências reguladoras. Não foi diferente com os royalties do petróleo e todos os litígios jurídicos que permeiam esse tema. Também não foi diferente com a intervenção federal na área de segurança pública, e o mesmo ocorreu com a concessão do saneamento básico e com o regime de recuperação fiscal. De igual sorte, está acontecendo a meu juízo, e o presidente, desembargador Ricardo Cardoso, mencionou muito isso, com os diálogos institucionais que as nossas instituições vêm mantendo ao longo dos anos. Não se iniciou hoje, é verdade, mas ele se tornou mais evidente, mais necessário e mais concreto nos últimos anos. Então, eu queria, nesse sentido, agradecer muitíssimo e render as minhas homenagens aos chefes dos poderes e das instituições aqui representadas, do sistema de justiça, todas vocacionadas para concretizar a política de consenso e dos meios alternativos e adequados de soluções de controvérsia. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a doutora Patrícia Cardoso pela longa parceria com a Defensoria Pública e a PGE, especialmente no que diz respeito ao projeto da Câmara de Resolução de Litígios na área da saúde, que completará 10 anos no próximo mês, um prêmio que nasceu na gestão da doutora Lúcia Leg Guimarães Tavares, e premiado pelo Instituto Novares, e completa 200 mil atendimentos à população do Estado do Rio de Janeiro, com um índice de mais de 75% de acordos celebrados. Eu não sou muito bom de matemática, mas, ao meu ver, ali são mais de 150 mil processos a menos no Poder Judiciário. Para além desse importante projeto, a Defensoria tem se destacado também pela constante presença na nossa Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias e tem produzido resultados muito significativos, especialmente para a população mais vulnerável. Eu agradeço igual a doutora Edileia Gonçalves, representando aqui o Procurador-Geral de Justiça, e ao Ministério Público pelo cordial e saudável diálogo que vem mantendo com a nossa instituição nas mais variadas frentes. Juntos temos conseguido, no âmbito da CASC, dessa Câmara Administrativa, solucionar demandas importantes para o Estado do Rio de Janeiro e para a sociedade. Cito, por exemplo, um acordo que conseguiu encerrar o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do ano de 2006, depois de mais de 15 anos de litígio, e o recente TAC, Termo de Ajuste de Conduta, celebrado para regularizar o repasse do Índice Constitucional da Educação dos anos de 2016 até o ano de 2021. Agradeço também ao doutor Daniel Bucar, querido amigo, homenageado, procurador-geral do município, pela parceria com a PGE, sempre buscando solucionar questões importantes para o município do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, visando uma troca de experiência entre as nossas instituições, dissipando qualquer ruído envolvendo os concursos que fizemos recentemente, sempre visando o fortalecimento, o aperfeiçoamento da advocacia pública estadual, municipal e federal. Registro, tem sido uma honra atuar conjuntamente com o doutor Bucar, tanto no Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União, em defesa dos legítimos interesses da administração pública estadual e municipal. Rendo minhas homenagens aos colegas procuradores do município aqui presentes.
Agradeço ainda ao Dr. Rodrigo Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado, que tem se destacado, como foi dito aqui, no relevante papel da promoção do consensualismo na Corte de Contas Fluminense, ampliando o acesso do Estado e o diálogo com a PGE em temas muito sensíveis e que igualmente tem produzido excelentes resultados. Agradeço de igual modo por ter acolhido a nossa sugestão de criar um espaço para a instalação do Núcleo Especial da Procuradoria-Geral do Estado com atuação no TCE nas dependências do próprio Tribunal. Medida que tem facilitado sobremaneira o diálogo a que me refiro e, por igual, tem possibilitado a apresentação de documentos e informações que permitam um melhor julgamento do seu corpo deliberativo. Foi sob sua liderança, presidente, que o TCE passou a admitir, após a alteração do seu regimento interno, a celebração do termo de ajuste de gestão, ferramenta inovadora e imprescindível para a solução de problemas sensíveis da administração pública. Agradeço da mesma forma ao desembargador Guilherme Calmon, presidente do TRF da 2ª Região, pelo franco e cordial diálogo que vai permitir implantar, como lhe disse, projeto inovador também na 23ª Vara Federal, vara especializada em questões afetas à saúde, e que firmamos um termo de cooperação com a nossa área de Procuradoria de Serviços Públicos afetos à saúde, e que vai permitir identificar processos sensíveis e propor acordos nesses processos a partir de uma análise da Secretaria Estadual de Saúde, e fica aqui o convite, desde já, ao Dr. Bucar, para trazer o município também para esse projeto. Agradeço também ao desembargador Ricardo Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pelo apoio irrestrito aos projetos inovadores propostos pela PGE, especialmente no que diz respeito aos planos de negociação, que visam pôr fim aos litígios de massa e facilitar a execução dos milhares de julgados impostos à Fazenda Pública Estadual. Aproveito para parabenizá-lo, presidente, pela inauguração da Escola de Mediação do Tribunal de Justiça, uma escola inovadora, a primeira no país, e que vai com certeza contribuir para a solidificação da cultura do consensualismo no Estado do Rio de Janeiro. Importante registrar que nos últimos 2 anos e meio, mais de 500 casos foram submetidos à nossa Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, dos quais metade já está solucionado, e o tempo médio de duração desses processos na CASC é de aproximadamente 230 dias. E que só nos últimos 30 meses, essa Câmara Administrativa recuperou mais de 250 milhões de reais para o Estado e economizou para os cofres públicos mais de 160 milhões. E beneficiou ainda diretamente mais de 10 mil servidores no acordo celebrado com a Secretaria de Educação. Aproveito, portanto, para agradecer não só ao Dr. Marco Antônio Rodrigues e à doutora Débora Fernandes Nascimento, que têm se engajado e coordenado e liderado esse processo, mas também todos os procuradores e servidores que atuam nas causas e têm aceitado essa proposta inovadora de concretizar um novo modelo de advocacia pública, um modelo moderno e eficiente que busca encontrar soluções para os problemas que assolam o Estado brasileiro. Já me encaminhando para o final, tenho a honra de me dirigir mais uma vez aos homenageados para dizer que estamos todos aqui reunidos para reconhecer as valiosas contribuições e os relevantes serviços prestados pelos senhores e pelas senhoras e que marcaram a trajetória da advocacia pública estadual. Todos contribuíram, cada um na sua área de atuação, para a evolução do direito brasileiro e a proteção dos legítimos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Deixo, portanto, o meu reconhecimento pessoal, a minha gratidão institucional por tudo que os senhores e as senhoras fizeram e ainda fazem pelo fortalecimento da cultura jurídica fluminense, pela PGE e pelo Estado do Rio de Janeiro. Parabéns e muito obrigado. Agora, realmente, para finalizar, eu peço licença a todos para me dirigir aos membros da PGE, aos servidores, procuradores, demais colaboradores, porque esse tem sido um ano muito difícil para a instituição, um ano muito duro. Nós perdemos mais de 70 colegas ao longo desse ano, muitos aposentados, é verdade,
procuradores, servidores, residentes, estagiários. Perdemos recentemente 2 servidores muito queridos nas nossas próprias dependências. Um muito jovem, querido Rães, e outro, embora mais antigo, mas certamente um dos mais queridos, o João. Perdemos ainda 2 ex-procuradores gerais, o Dr. Geraldo Arruda e o Dr. Francesco Conte, ambos igualmente queridos e muito importantes para a nossa história, especialmente o Dr. Conte, que muito fez pelo Estado, pela PGE, por acaso foi o idealizador dessa comenda e dessa cerimônia. E perdemos também a nossa querida e super competente Cláudia Frezes, que acabou de ser homenageada. Eu sei que é difícil, que as feridas ainda estão abertas e o que me compete fazer nesse momento é pedir 2 favores a vocês. Eu pedi ao maestro Isaías Moreira Júnior, da banda da Polícia Militar, quem eu agradeço pela presença no nosso evento, para homenagear essas pessoas ao final da cerimônia, com 2 canções. E eu queria pedir que cada um, dentro do seu momento, dentro da sua fé, do seu pensamento, pudesse tomar esse período onde ele vai executar as canções, ou eles vão executar as canções, um momento de reflexão para pensar e pedir e homenagear a vida e a alma dessas pessoas. E o segundo pedido é que, normalmente, quando o orador termina, a plateia costuma aplaudir. Não, talvez, às vezes, porque gostou do que ouviu, e às vezes porque acabou. Mas eu queria que a gente fizesse diferente hoje e aplaudisse não o Procurador-Geral do Estado, não os homenageados, mas a vida e a trajetória dessas pessoas que nos deixaram recentemente. Muito obrigado. Para marcar o encerramento desta cerimônia, pedimos a todos que permaneçam em seus lugares e convidamos os membros da mesa e os agraciados a se dirigirem à frente do palco para a foto oficial ao som da banda da Polícia Militar, que homenageia os procuradores e servidores desta casa que nos deixaram.